Salve, salve Hunters! Mais uma vez estamos aqui e nessa aula a gente vai aprender a fazer retoque fotográfico numa técnica conhecida como separação de frequências ou high pass. Essa técnica é amplamente usada entre os fotógrafos e é aquela famosa photoshopada na foto, principalmente nas fotos comerciais, nas fotos publicitárias. A gente vai trabalhar com essa foto aqui, tentando tirar aí algumas imperfeições de pele, algumas manchas, deixando essa foto ainda mais bonita. Eu particularmente já acho que essa foto está muito bonita, mas as fotos comerciais elas exigem um grau de tratamento ainda maior, dando aquele resultado quase de pele de boneca, sabe? Mas é importante dizer que essa técnica não funciona apenas para pele, mas também para qualquer outro tipo de base, tecido, até mesmo fotos de comida. Então vamos começar aqui, essa imagem está disponível para você aqui no material de apoio dessa aula e eu vou simplesmente clicar com o botão direito do mouse, na opção abrir com, vou escolher Photoshop. Se aparecer essa mensagem de perfil de cor, você simplesmente clica em OK. Maravilha, abriu aqui a minha imagem, eu estou aqui com a ferramenta Mover, tecla de atalho V, e aqui no meu painel de camadas, eu estou com um plano de fundo selecionado, mas eu vou duplicar essa camada duas vezes, olha só. Cliquei com o botão direito, duplicar camada. Vou dar um OK. E mais uma vez, duplicar camada. Vou dar outro OK. Certinho? Então eu tenho aqui três camadas, a camada original e duas camadas de cópia. Agora eu vou renomear essas camadas que eu acabei de copiar. Para renomear a camada é bem simples, basta você dar dois cliques em cima do nome da camada. Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei duas vezes, já me abriu aqui a opção de renomear. E essa minha camada do meio aqui vai se chamar cores. Então vou nomear aqui cores e vou dar um Enter. Essa minha camada do topo aqui, vou clicar duas vezes e o nome dela vai ser textura. Você vai já entender o porquê desses nomes. Bom, como eu te falei, a ideia dessa aula é te ensinar a fazer retoques fotográficos, principalmente tirando algumas imperfeições, como algumas manchas como essas aqui, ó. Alguns sinais da pele. E também deixar essa pele um pouco mais uniforme aqui, nessas variações de cor, pequenas manchas que tem pela pele. Tá legal? Então a gente vai começar por aqui selecionando essas duas camadas aqui, a camada textura e a camada cores. Você faz isso segurando a tecla Shift e clicando em cada uma delas. E agora nós vamos criar um grupo com essas imagens. Para isso, basta clicar nessa pastinha bem aqui embaixo, que é um botão de criar um novo grupo. Cliquei, você pode ver aqui que criou uma pastinha e aqui nessa setinha, se você clicar, você vai ver que as duas camadas estão dentro dessa pastinha. Eu criei um grupo, assim vai ficar mais fácil da gente fazer um antes e um depois, comparando com a imagem original, o plano de fundo, que está abaixo de todas as camadas. Tá ok? Certinho? Agora me acompanha aí, eu vou desabilitar aqui a visibilidade da camada, é só clicar nesse olhinho aqui, e agora a camada textura não está sendo visível. Nesse momento nós vamos trabalhar apenas na camada cores, tá legal? Então só para você entender, a gente está trabalhando aqui com duas camadas, a camada textura e a camada cores, e uma terceira camada, que é a camada original, a camada plano de fundo, é apenas para a gente
fazer aí um antes e um depois para ver as modificações, a diferença, né, o resultado que a gente está alcançando aplicando essa técnica. Primeiramente, eu vou trabalhar na camada cores, que é a camada que vai conter toda a informação da cor da pele. Consequentemente, é onde também eu vou trabalhar aí a retirada das imperfeições, das manchas dessa pele. E a camada textura, que é a camada que nós vamos trabalhar daqui a pouco, é a camada que vai manter, como o próprio nome sugere, essas características da pele, a textura da pele, que seriam aí os poros e até possíveis rugas que a modelo da imagem possa ter. Tá legal? Então eu estou aqui com a minha camada cores selecionada e eu vou até a aba filtro. Eu vou escolher a opção desfoque e em seguida a opção desfoque gaussiano. Se você estiver usando uma versão em inglês, é a opção blur e em seguida Gaussian blur. O desfoque gaussiano, ele funciona dando aquele efeito de desfocado mesmo, como você pode perceber. E eu vou usar essa função agora para dar uma suavizada na pele. Então o ponto ideal aqui que eu devo alcançar é um valor aqui de raio que eu tenha essa suavidade, mas também não perca toda a definição aí dessa imagem. Então eu vou marcar aqui, deixa eu ver. Então eu vou marcar aqui 3,9, pode arredondar para 4. Um raio de 4 pixels e vou dar um OK. Certinho? Desabilitando aqui a visibilidade da camada cores, você vai poder ver aí já alguma diferença. Essa daqui é a imagem original do plano de fundo e essa aqui é a camada cores com filtro de desfoque aplicado. Tá legal? Eu vou desabilitar agora a visibilidade da camada cores e vou habilitar a visibilidade da camada texturas. Vou selecionar aqui a camada textura. E agora a gente vai passar a trabalhar com ela, tá legal? Como eu te falei, é essa camada aqui que vai guardar essas informações dos traços, da textura, das linhas de expressão. Então, com a tua camada textura selecionada, você vai até a aba imagem, em seguida vai na opção aplicar imagem e aqui em camada você deve escolher a camada cores. Que significa dizer que essa camada textura ela vai trabalhar agindo sobre a camada cores, tá legal? Aqui em mesclagem, você deve escolher a opção subtrair, certinho? E o próximo passo, um passo muito importante, aqui em escala você deve colocar 2 e em deslocamento 128. Tá legal? Agora basta clicar em OK. Certinho? É exatamente essa etapa que seria o simulado aí do high pass, da alta frequência, e por isso muita gente também chama esse processo de separação de frequências. Vou habilitar novamente a camada cores, e aqui com a minha camada textura selecionada, eu vou aqui no modo de mesclagem, aqui em cima, ó, onde está normal, eu vou clicar no drop-down e escolher a opção luz linear. Certinho? Como você pode ver aqui, ó, agora eu vou desabilitar a visibilidade do grupo inteiro aqui, ó, para a gente ver um antes e um depois, comparando com a imagem original. Como você pode ver, não tem diferença nenhuma, mas é a partir de agora que a brincadeira vai começar. Eu já separei aqui uma camada para as texturas e uma camada para as cores, tá legal? Até agora você não está vendo diferença nenhuma, porque o que nós fizemos até agora foi separar as texturas das cores da pele, tá ok? Então vamos lá. Se eu quiser tirar as linhas de expressão aqui, essas pequenas ruguinhas, possíveis marcas,
como essa daqui na testa, eu devo trabalhar então na camada textura. Se eu quiser eliminar pequenas manchas, como essa daqui, aqui também no nariz, e suavizar mais a cor da pele, eu devo trabalhar então na camada cores, entendeu? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar tirando manchas da pele. Para isso, eu vou selecionar então a camada cores aqui e vou selecionar a ferramenta laço. Presta atenção que não é a ferramenta laço poligonal nem laço magnético, é só a ferramenta laço, tá legal? Essa ferramenta laço, como já te falei, ela funciona para fazer seleções livres. Então eu estou clicando, segurando e fazendo pequenos movimentos aqui, ó, desenhando, ela vai me entregando então a seleção por onde eu estou fazendo esse desenho, tá legal? Se você apertar a tecla Q, você tem uma visão rápida da tua máscara, da tua seleção. Você consegue ver nitidamente aqui uma diferença bem dura entre essa tua área selecionada e a área não selecionada que está em vermelho. Aqui em cima tem uma função chamada difusão. Eu vou colocar aqui 30, só para a gente fazer um teste. Você vai vir, pode apertar novamente a tecla Q, vir até aqui selecionar e cancelar a seleção. Poderia também apertar a tecla Ctrl D ou Command D e fazer uma nova seleção. Vou apertar novamente a tecla Q para a gente ver exatamente o que a gente selecionou. Como você pode ver aqui, a área selecionada já está difusa. Você não vê mais aquela marcação tão forte, né, da separação entre a área selecionada e a área não selecionada. E isso porque nós aumentamos aqui a difusão para 30 pixels. Então é exatamente com esse número que a gente vai trabalhar. Então apertei novamente a tecla Q aqui, apertei Ctrl D para tirar a seleção e você já sabe. Coloca a ferramenta laço e aqui em difusão você vai usar aí mais ou menos 30 pixels. Tá ok? Agora o que a gente vai fazer é muito fácil. A gente vai selecionar essas áreas manchadas, por exemplo. Selecionei aqui a testa, vou até filtro, vou novamente em desfoque e mais uma vez em desfoque gaussiano. Certinho? Aqui você pode perceber que tem uma janelinha que aparece um detalhe da imagem. Se você vier para cá, vai ver que o teu ponteiro vai virar um quadrado e esse quadrado é exatamente a área que está aparecendo aqui. Então, se eu vier aqui na minha manchinha e der um clique, vai para a área que eu estou trabalhando aqui na minha área de trabalho. A imagem que aparece aqui corresponde à minha camada que eu estou trabalhando. Aqui já aparece o resultado final. Então, eu vou aumentar aqui, ó, o meu desfoque para ver aonde a manchinha some, certo? A manchinha sumiu aqui, mas você pode ver que no resultado final aqui ainda tem uma manchinha. Essa manchinha aqui, ela já não é mais da minha camada cor. Como você pode ver, a manchinha da camada cor já sumiu. Então essa mancha aqui, na verdade, ela está na minha camada textura e a gente vai daqui a pouquinho tirar ela, tá legal? Então dei um OK. Vou selecionar outras áreas aqui, ó. Aqui no nariz, por exemplo. Vou mais uma vez lá no filtro desfoque, desfoque gaussiano. Vou clicar aqui para ver mais certinho, ó. Aqui já deu uma suavizada, uma boa suavizada, ó. Um pouquinho menos aqui. Certinho. Aqui na testa tem mais uma mancha também. Mais uma vez em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Clicar para ver aqui, ó. Prontinho. Tem mais uma mancha aqui em cima, ó. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou clicar aqui para ver. Ó, já saiu também. Certinho.
Aqui no nariz também, ó. Filtro. Desfoque gaussiano. Que você vai vendo que o efeito vai dando uma suavizada. No outro lado do nariz, a mesma coisa. Filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Colocar aqui quadradinho para eu dar uma olhada. Ó, já suavizou bastante usando o mesmo raio de 30.3. Vou dar só um OK. Vou apertar Command D para sair da seleção e foi. Uma outra ferramenta que também é muito útil nesses casos é a ferramenta Carimbo. Essa ferramenta bem aqui, tecla de atalho S. Vou aproximar aqui do rosto para você ver com uma nitidez melhor. Voltei aqui na ferramenta Carimbo e ela funciona assim. Se você segurar a tecla Alt, você seleciona uma área de onde esse carimbo vai copiar a informação, que nesse caso aqui é a pele, a cor da pele, e quando você solta a tecla Alt, esse carimbo vai se comportar mais ou menos como um pincel, só que clonando essa área que você selecionou anteriormente, cobrindo a área por onde você passar com a imagem que você acabou de tirar da referência. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui, a tecla de atalho é a mesma tecla de atalho do pincel, colchetes abrindo, você diminui, e colchetes fechando, você aumenta, tá? Então você vai aqui usar simplesmente como você usa o pincel. Coloquei aqui a ferramenta zoom, vou dar um zoom para fora e vamos ver já o que houve de mudança. Vou tirar aqui a visibilidade do grupo e a gente vê que já tem alguma diferença, certo? Uma outra ferramenta também muito interessante para esses casos é a ferramenta pincel de recuperação de manchas, tecla de atalho J. Com ela, basta fazer uns rabiscos assim em cima das manchas e ela vai uniformizando as cores. Daqui a pouquinho, quando a gente trabalhar na camada de textura, a gente vai conseguir ver melhor essa diferença, né? O resultado, na verdade, né? Certinho? Vou dar um zoom para fora aqui, vamos ver se já tem alguma diferença. Vou desabilitar aqui a visibilidade do grupo. E como a gente pode ver, já tem sim alguma diferença. Certinho? Agora a gente vai trabalhar na camada textura. Vou selecionar aqui a camada textura. Vou dar um zoom para me aproximar um pouco mais aqui do rosto. E agora, mais uma vez, a gente vai usar o pincel reparador de manchas. E eu vou simplesmente cobrindo as imperfeições, tirando essas pequenas manchas. Aqui você também pode usar a ferramenta laço, da mesma forma que nós fizemos, selecionar uma área, vir aqui em filtro, em desfoque e novamente em desfoque gaussiano. E aqui você pode escolher aí um raio que dê um resultado interessante. Uma outra ferramenta que você também pode usar em conjunto é essa daqui, ó. Aqui em pincel recuperação de manchas, você deve manter clicado e aí vão aparecer essas outras opções aqui e você vai escolher a ferramenta correção. Ela funciona da seguinte forma: você seleciona uma área e arrasta essa seleção
para uma outra área onde a pele esteja mais uniforme. E ela vai mesclando essas duas áreas, tá legal? Então eu vou vir aqui, ó, mesclar com essa mais embaixo. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Tudo isso com a tua camada textura selecionada. Mais uma vez aqui eu vou usar a ferramenta pincel de recuperação de manchas e vou dar algumas pinceladas por aqui. Vou dar mais um ajuste aqui na camada de cores, pequenos ajustes apenas. Vou desabilitar aqui a visibilidade da camada textura para você ver melhor o que eu estou fazendo. Certinho? Vou usar aqui a ferramenta pincel mesmo. Olha só para dar um leve brilho aqui, ó. Vou apertar a tecla Alt e vai aparecer aqui um contador de gotas e vou selecionar essa cor bem aqui, ó. Bem aqui em opacidade, vou diminuir para 12. Vou clicar com o botão direito aqui só para diminuir a dureza, deixar o mínimo possível, 0. Acho que vou diminuir um pouquinho mais aqui ainda, certo? E vou só fazer aqui dar aqui um pouquinho de brilho aqui nessa área aqui. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu aperto Alt, clico numa cor próxima ali da região em que eu quero trabalhar e vou dando algumas pinceladas só para suavizar o tom da pele. Certinho? Só dei uma suavizada com a ferramenta pincel, mas lembra de usar uma opacidade bem baixa. Vou habilitar novamente a camada textura. Olha só. A gente já consegue notar aí uma diferença bem grande. Certinho? Próximo passo que eu vou fazer é entregar aqui um pouquinho mais de volume para o rosto dela, criando algumas áreas de sombra. Vou clicar aqui na aba Cores e bem aqui embaixo eu vou clicar nesse botãozinho aqui de criar nova camada, certinho? Criou uma camada entre textura e cores e eu vou dar o nome sombras a essa camada, certinho? Estou usando aqui a ferramenta pincel e apertando Alt eu vou usar o conta-gotas para selecionar uma cor de alguma área de sombra aqui do rosto da modelo. Então vou clicar bem por aqui assim. E ainda usando a opacidade 13, eu vou fazer aqui alguns pequenos contornos de sombra aqui no nariz. Olha só. Opa, foi muito. Aqui no outro lado. Certinho. Vou passar um pouquinho de sombra em cima da sobrancelha também. Aqui no contorno
no contorno do rosto também. Pegar aqui um outro tom e passar aqui nesse lado. E aqui no modo de mesclagem da camada, eu vou selecionar a opção multiplicação. Vou diminuir aqui a opacidade para, deixa eu ver, em torno de 78% mais ou menos. Certinho? Beleza. Vamos comparar aqui agora o nosso antes e depois, habilitando e desabilitando a visibilidade do nosso grupo aqui, tá legal? Olha só, a gente pode perceber uma diferença bem grande. E um resultado bem interessante. Claro que a gente poderia aqui de repente tirar esse sinal aqui, esse outro sinal aqui, mas são características muito marcantes da modelo e eu não acho legal simplesmente eliminar isso. O que a gente pode fazer aqui para dar uma melhorada ainda no resultado do nosso trabalho é criar aqui um brilho que vai delinear melhor o nariz da modelo. Então a gente vai aqui no nosso grupo, vamos clicar aqui em criar nova camada. E aqui com a ferramenta pincel e opacidade aqui em 40, 41, com a cor branca, eu vou fazer um rabisco aqui da sobrancelha até a ponta do nariz, que vai simular esse nosso brilho. Maravilha. Vou voltar aqui na ferramenta mover. Vou dar uma leve diminuída aqui, acho que exagerei um pouquinho. Prontinho. Vou vir aqui no meu botãozinho de distorção, só para fazer um ajuste fino aqui, ó. Diminuir um pouquinho aqui em cima. Trazer um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Certinho, deixa eu ver. Aqui eu vou dar uma afinadela aqui para cima. Aqui também, e pronto. Dei um Enter. Vou diminuir um pouquinho a opacidade. E vou colocar o modo de mesclagem luz brilhante. Vou diminuir a opacidade só mais um pouquinho. Prontinho. E com a ferramenta borracha, uma leve apagadinha aqui na parte de cima. Maravilha, prontinho. Olha só o antes e o depois. Esse resultado que a gente alcançou, você pode aperfeiçoar ele mais aí, combinando essas diversas ferramentas que a gente usou. Sempre lembrando de não exagerar para não deixar a tua imagem, a tua modelo, com aquela característica de fake, aquela imagem muito artificial. Tá legal? Vai treinando aí. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui a tua pergunta e a gente se vê na próxima aula. Valeu!